Invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas e 5 minutos, o popular 1h05. Hoje é segunda-feira, 8 de maio, programa festivo, programa de campeão. Corinthians, 28 vezes campeão paulista, chupem todos. Enfim, o programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Sigam nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, no meu canal no YouTube, o youtube.com/blog do Vitão, você tem lá o arquivo de todos os programas Timão Universitário, e hoje, mais pro final do dia, vai ter na íntegra o programa festivo de hoje, um programa com matérias especiais sobre a campanha deste ano, da 28ª Conquista, e uma matéria especialíssima também com a memória, né, das 28 conquistas do time do povo do Corinthians, certo? E hoje no Timão Universitário, vamos lá para nossa escalada. Notícias do jogo de ontem, matérias especiais, comentários dos amigos da Rádio Coringão e a expectativa para o jogo de quarta-feira com a Universidade do Chile. Para começar, vamos ouvir vamos direto ao assunto, que hoje tem muito tempo, tem muito assunto para pouco tempo. Vamos direto para a vinheta do Timão na mídia. Timão na mídia. E essas são as principais notícias do Corinthians. Agora São Paulo, nos braços da Fiel. Caneladas do Vitão. Primeira Força Paulista festeja em Itaquera. Folha de São Paulo. Corinthians tem estilo de jogar que marca época vencedora. Globo Esporte. Um título, 2 festas. Eventos na casa de Jadson e em churrascaria dividem elenco do Corinthians. ESPN.com. Solidez defensiva vira trunfo para o Corinthians surpreender no estadual. Lance. Casa própria, centenária, recordista e campeã. Corinthians exorciza a arena. Gazeta Esportiva. Corinthians bate recorde de público no seu 100º jogo em Itaquera. Meu Timão. De tapa-buraco a peça fundamental, a importância da base no título do Paulista. Estadão. Carille dá sombra ao estrelato em 5 meses. UOL Sports. Com heróis presentes e gol de Romero, Corinthians revive 77 e é campeão. É isso, antes de comentar essa final, fazer um editorial sobre essa final, vale a gente ouvir, obviamente, o gol do título, né, o gol dele, Perdeano, né? Hoje tem ouvinte animado aí, né? Deve ter, né? Ouvinte que quase não aparece no programa, a maior, é fácil decorar o nome porque ela é a maior e única fã, não sei se o Romero tem mãe, senão ela é a segunda maior fã, então daqui a pouco vocês saberão quem é. Mas enfim, vamos ouvir o gol dele. Ontem a narração foi de Richard de Paula, né? Aquele que grita assim, o time do povo, né? Um rapaz um pouco desequilibrado, grande Richard de Paula. Comentários do japonês mais bem-humorado do mundo, Wagner Herói. Enfim, vamos ouvir o gol do Corinthians e depois dizer o que Fábio Carille. Depois a gente vai ouvir uma matéria especial sobre a campanha. Primeiro gol, o gol do título, o gol do 28º título paulista da Primeira Força de São Paulo. Vem o Coringão, a bola entra pra Romero, vai tentar, bateu no gol, pega, daí o rebote, Romero! O paraguaio Romero, o criticado Romero, o artilheiro da Arena Corinthians, no 100º jogo na Arena, no jogo do título, manda a bola pro fundo da rede, depois da roubada de bola do Jadson, ele tocou pro Romero, Romero chutou a primeira, Aranha pegou, a bola veio sobrando pra ele, falou, estupa a rede Aranha, estupa a rede do Aranha, estupa a rede do Aranha, e faz a nação corintiana vibrar, o Corinthians começa a erguer a taça, o Corinthians é campeão paulista de 2017, Gustavo Marcel. Tudo começou com um péssimo passe da defesa da Ponte Preta. O Fagner, esperto, ao invés de dominar e começar o jogo, já ligou no Jadson, que levantou a cabeça e viu a entrada do Romero. Romero bateu mal demais na bola em cima do goleiro Aranha, mas ele é raçudo demais. Não desistiu, foi pra cima da bola e empurrou pro fundo da rede. O artilheiro da Arena Corinthians
no 100º jogo da Arena Corinthians, balança a rede, marca o gol, pé de anjo da Fiel, Ángel Romero, pé de Ángel Romero, balança a rede, 1-0 Corinthians. Pé de Anjo, pegou. O Corinthians até fez essa brincadeira nas redes sociais, já tinha inscritos na coluna também. Fábio Carille, né, de ex-interino, desconfiado da própria diretoria, né, que não queria ele, tentaram Oswaldo de Oliveira, Cristóvão Borges, esse ano queriam outro treinador, foi na base de já que tentou, vai tu mesmo, e com o trabalho dele, né, muito mais que da diretoria, o Corinthians foi campeão. Vamos ver o que disse Carille após o jogo. Acho que ele estava bem-humorado, né? Não é possível que ele estava mal-humorado, não. Vamos ouvir o Carille. Sentindo muito feliz, muito orgulhoso de tudo que aconteceu. Eu tive já uma experiência de 6 jogos no ano passado, onde eu saí satisfeito de tudo que aconteceu, saí mais fortalecido. Com os jogadores apresentaram no dia 11 de janeiro, mas eu, junto com a comissão, nos apresentamos no dia 3. Já começamos a traçar o perfil desse grupo, a melhor forma de jogar, para que a gente obtesse resultados rápidos, que eu sabia que eu precisava de resultados logo. E com isso veio a ideia que eu deixei bem clara desde o início de marcar bem, acertar bem o sistema defensivo e depois ir soltando a equipe, né? E assim aconteceu. Os últimos 4 jogos do Campeonato Paulista, 7 gols e 2 tomados. Então, ainda continuamos com uma base sólida lá atrás, mas a equipe está se soltando mais, a gente está criando mais oportunidades. Olá, Coringão, tá? Parabéns, Fábio Carille. Antes a gente viu uma matéria especial que a Jade Mendes preparou sobre a campanha deste ano. Campanha que não foi invicta, mas os jogos que vale, né? O Corinthians pode dizer que foi invicto, né? Nas quartas empatou fora e ganhou, depois contra o Botafogo. Contra São Paulo e Ponte Preta conquistou a vantagem fora de casa, depois administrou em Itaquera. E na fase inicial que sabia que ia se classificar, interessava os clássicos. Ganhou do Palmeiras sendo roubado em casa com a menos, passou por cima do Santos sem dificuldade e empatou com o São Paulo no salão de festas. Enfim, uma campanha então que entrou para a história, qualquer título entra para a história, mas a efeméride de 40 anos, 77, ontem a festa foi muito bonita, Basílio presente, Tobias presente, Zé Maria presente, enfim. Tive a honra de trabalhar nesse jogo e na cabine de imprensa escrita, onde eu ficava também a cabine da Rádio Capital, onde o Basílio, o jogador, é comentarista. Então, muito legal você ver um jogo desse ao lado do próprio Basílio. Enfim, um dia de recorde de público, né? Mais de 45 mil pessoas presentes na arena em Itaquera. E é sobre isso que eu queria falar antes de ouvir a matéria. Que o Corinthians é o time do povo, o Corinthians já foi o time da Fazendinha, já foi o time do Pacaembu, já foi o time da Ponte Grande, o Corinthians é de Itaquera, o Corinthians é do mundo, né? E eu que não sou nascido na Zona Leste de São Paulo, sou uma pessoa que nasci na Zona Sul de São Paulo e adotei a Zona Leste por gosto, por gostar, enfim. E acompanhei profissionalmente a construção do estádio desde a fundação, desde o primeiro tijolo, pelo trabalho que eu desenvolvia na Band News FM à época. Me incomoda demais o preconceito que as pessoas têm com Itaquera e com a Zona Leste de São Paulo, né? É longe, da Praça da Sé 1 quilômetro mais perto que o Morumbi, por exemplo. Longe de quem? Tem metrô na porta. E as pessoas, os próprios corintianos me irritam reclamando de Itaquera, Itaquerão, como se fosse preconceito. Ora, Pacaembu é preconceito? Canindé é preconceito? Então preconceito, Morumbi é preconceito? Então preconceito é quem tem preconceito contra Itaquera. E para essas pessoas, chupem, bem gostoso. Corinthians foi campeão em Itaquera na sua primeira decisão. Essa porra que dá azar. O Corinthians perdeu o título em qualquer campo e ganhou em qualquer campo. Tem muito mais classificação do que eliminação. Não foi campeão brasileiro em Itaquera, nos pontos corridos, porque pontos corridos é uma merda, não tem final. Mas a campanha em casa que deu o título pro Corinthians. Foi uma campanha com nenhuma derrota, invicto em casa, ganhou quase todos os jogos em casa e assim foi campeão. E no jogo da festa fez 6-1 no São Paulo com o time reserva em Itaquera, certo? Então o Corinthians, essa coisa de querer manchar o estádio, que dá azar, ou minimizar, não estou dizendo aqui que não tem que investigar roubalheira, lava-jato, isso aí tudo antes de corintiano, de torcedor, o que for, eu sou jornalista, e qualquer brasileiro tem que querer que as coisas sejam honestas, bem feitas, sem roubalheira. Mas isso pode ser Itaquera, Pacaembu, Higienópolis, o raio que o parta. O Corinthians foi campeão na Zona Leste, onde sua torcida é mais da metade, no extremo da Zona Leste, enfim. Uma festa bonita que teve ontem. Podia ser mais bonita, né?
enfim, a nossa polícia proíbe tudo, né? Proíbe bandeira, proíbe mastro, proíbe, enfim, por questão de segurança, quem não tinha ingresso não teve acesso ao estádio, né? Foi uma medida de segurança, mas foi a festa do povo, na casa do povo, enfim, a primeira, tenho certeza que de muitas que virão. Parabéns, Corinthians, parabéns, Zona Leste, parabéns, Itaquera. Vamos ouvir a matéria agora de Jade Mendes. O Corinthians iniciou a temporada como quarta força paulista, com desconfiança, técnico inexperiente e elenco sem reforços. Venceu o primeiro jogo contra o São Bento por 1-0, resultado que se repetiu por outros jogos durante o Paulistão. O Timão perdeu da Ferroviária e do Santo André. Empatou com a Ponte Preta, Red Bull, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Venceu Palmeiras e Santos por 1-0 e o São Paulo por 2-0 no Morumbi. O rei dos clássicos, Jô, marcou 6 gols no campeonato, sendo 5 em clássicos. Fez o passe pra Jô, já dominou, entrou no gol, pro gol! Meu Deus! Rodriguinho segurou, tocou na frente pra Jô, apareceu sozinho na frente, é gol! Gol! Pro rei dos clássicos, Jô! É do Corinthians! Uma jogada perfeita da equipe do Corinthians. O Jô passou em alta velocidade, que não é a sua característica. Tocou por cima do Renan. O Corinthians abre o placar aqui no Morumbi. Agora, aos 20 minutos deste primeiro tempo, o Corinthians marca. Jô! 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 É do Corinthians. Corinthians 1-0 para a equipe do São Paulo. Tá nela o Jadson, colocou lá dentro da área, toque de cabeça lá dentro da chance, o Jô! Timão, Jô! Jô, número 7! O rei dos clássicos, Jô meteu lá dentro! Cruzamento de Jadson lá dentro da área, bola espingou, sobrou no pé esquerdo do matador! Jô meteu pra dentro da rede, abriu o placar aos 46,5 do primeiro tempo! Corinthians na frente, vibra fiel, vibra fiel! Corinthians 1, São Paulo 0. Arana recebeu, cruzou lá dentro da área pro Jô. Gol! É do Corinthians, vibra fiel, é do Timão, é do Timão. Jô, número 7! Jogada pela esquerda, Jadson para Guilherme Arana, linha de fundo, cruzou lá dentro, Jô, sozinho, com absoluta liberdade, Jô subiu, testa na bola, sem chances para Renan Ribeiro, Corinthians empata no Morumbi,
Agora Timão tem um, Corinthians tem um, São Paulo também um. Recolhe, toca na esquerda, Guilherme Arana cruzou lá dentro, Jô! Trabalhada pelo lado esquerdo, Guilherme Arana meteu na cabeça do Jô, na medida, ficou olhando o Kleber, ele estava esperando alguma coisa, ninguém veio, Jô meteu a testa na bola, canto esquerdo do Vladimir, a torcida vai à loucura na Arena Corinthians, a torcida do Timão vibra no mundo inteiro, Jô vai na rede, Corinthians à frente, tá lá garoto, no fundo do gol, Isabela Macedo. Grande jogada do Corinthians, chegou ele, Guilherme Arana pelo lado esquerdo, foi muito bem seu cruzamento e Jô sozinho levantou, cabeceou e fez o gol de cabeça, primeiro gol dele na partida de hoje, Corinthians 1-0 Santos. O time do povo chegou à final e mostrou a força do campeão dos campeões. Garantiu o 28º título paulista em um jogo com homenagens e muita emoção. Emoção, né? Emoção todo título é histórico, mas há mais históricos e menos históricos, né? É o primeiro título de Itaquera, é o 12º estádio que o Corinthians foi campeão paulista. Eu citei na minha coluna, não sei de cabeça todos. Eu vou falar rapidinho. Morumbi, o nosso salão de festas, o Corinthians foi campeão 8 vezes, né? No Parque Antártica, no Parque São Jorge, no Parque São Jorge 4 vezes. No Pacaembu, no Parque Antártica e na Vila Belmiro 3 vezes cada. E o Timão foi campeão uma vez em cada estádio que eu vou citar agora. Arthur Simões e Jaú, prazer alemão, não conheço. No Brinco de Ouro, 88, no gol do Viola, né? Em São Paulo, na capital, no campo do Floresta, do Jardim América, na Ponte Grande, que foi o primeiro campo do Corinthians. E em Santa Cruz, em Ribeirão Preto, estive lá em 95, viu, já, nos 2 jogos. Então esses foram os campos que o Corinthians foi campeão paulista. O Corinthians que é disparado o maior campeão paulista com 28 conquistas. Depois vem Palmeiras e Santos empatado com 22. E o São Paulo é uma polêmica, né? Para alguns 21, para alguns 22. Depende do ano que vocês quiserem escolher a fundação do São Paulo. O São Paulo tem 2 fundações, ou 22 ou 21 títulos para o São Paulo. E a gente vai ouvir a opinião. Tá aqui. Você fala assim, o Vitor tá sozinho no programa? Não, o Shampoo tá aqui com aquela camisetinha de fazer ciclismo patético, então ele vai ser o último a falar. Mas tá aqui Caio Portela, tá aqui Bruno, tá aqui Jean, tá aqui Jade. Boa noite inicial de vocês. Não. Primeiro rede social. Rede social, vamos ouvir aqui a vinheta. Depois vocês vão ouvir. Eles estão meio bêbados ainda do título de hoje, por isso que eu tô dando tempo pra eles ficarem normal. Já vão falar com vocês. E tem também a opinião da Rádio Coringão. Solta a vinhetinha das redes sociais. O Evaldo Filho hoje tá com a... Ele passou o que na barba hoje? Japele? Olha lá. Com a pele macia. Solta pra nós aí. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto sem acento. facebook.com/Timão Universitário e no Instagram seguindo @Timão Universitário. E não deixe de acompanhar nossos programas pelo youtube.com/blog do Vitão. Jade Jimenez, Facebook, Instagram, Twitter, ICQ, Telex. Nossa, ICQ é velho. O que chegou aí, né? Bom, no Facebook, né, a Ana Paula aqui tá falando que o cara da conquista foi ele. Ángel Romero. Pra vocês eu não sei, mas pra mim foi ele. Eu estou surpreso que a maior, primeira e única fã de Ángel Romero, porque mãe não conta, falou que foi o pé de... E ela ainda colocou assim, quero ver quem vai rir de mim hoje. Olha, hoje eu tô rindo de qualquer coisa, inclusive de você, Ana Paula Carvalho. Eu imagino que ela escreveu, né? Ela deve estar sem voz pra gravar um áudio hoje pro programa, porque ela deve estar... Sim. Deve ter tomado aquele mesmo drink do shampoo, deve estar com a garganta inflamada.
e pouco feliz com o gol de Ângelo Romero. Um beijo para Ana Paula Carvalho. Você pode participar do programa no Facebook, no Instagram, no Twitter. Você pode fazer que Ana Paula Carvalho brincar e falar mentira ou falar a verdade. Pra você, quem foi o cara da conquista, certamente não deve ser a opinião dela. O Poderoso Timão falou aqui pra gente no Twitter, falou não, né? Mandou pra gente no Twitter que o cara da conquista foi a humildade. Da série LHP. E o Lealdade? O Lealdade chegou junto, né? Nem o procedimento. Então, um abraço pro Lealdade, pro Humildade e pro procedimento. Quem falou isso? Poderoso Timão. É nóis. É isso aí, Poderoso Timão. Shampoo. Primeiro, vocês acham que eu brinco, né? Você que tá ouvindo o programa e vai assistir depois no canal, no YouTube do Blog do Vitão, ele continua com essa blusinha, mamãe, eu preciso assumir. Aqui é frio, pô. Aqui é frio. E não tem blusa de moletom? De moletom. Tem uma na bolsa, mas essa aqui não esquenta tem bastante também. Shampoo, blusa masculina? pra você, quem foi o cara da conquista? O cara da conquista pra mim foi o Rodriguinho. Foi o procedimento? Foi o Rodriguinho. Rodriguinho? Foi o Rodriguinho. Acho que 3 jogadores, assim, o time em si, defensivamente, encaixou bastante. Encaixou muito bem. Que tudo. O Balbuena ali, fazendo a dupla com o Pablo, foi muito importante pra consistência defensiva. O Fagner também jogou muito bem defensivamente. Arana, na parte defensiva e na parte ofensiva também. É o Brasil de 70. Mais ou menos isso. Mas tecnicamente, acho que o Rodriguinho conseguiu neste Campeonato Paulista ser o destruidor, né? Ajudava na parte defensiva, criava algumas oportunidades, ajudando o Jô na frente, fez alguns gols também. Por mais que o Jô tenha sido o Mr. Clássico, né, o deus dos clássicos, mas eu vejo que o Rodriguinho foi mais completo nesse time, principalmente no meio campo, com a parte da qualidade técnica. Ele fez gol contra o Botafogo, contra o São Paulo e decidiu o título contra a Ponte Preta, isso é inegável. Bruno. O cara, pra mim, do título, eu vou seguir o Shampoo, né? O Rodriguinho. O David. Pode falar Shampoo. Não é porque você é calor que você tem que aguentar essas coisas. Pode falar. Ele aceita, né? O Rodriguinho e o Guilherme Arana, os dois fizeram um ótimo campeonato. O Rodriguinho se destacou muito na parte criativa e o Arana com várias assistências, cruzamentos. Passe, assistência é fluência, vira homem. É isso aí. Já? E também falar um pouco do Carille, né? Que conseguiu dar um jeito no time, fazer a equipe entender que cada jogador é importante e não deixar subir pra cabeça. Conforme um jogador se destacasse, ele manter o pé do chão da equipe inteira, né? O meu destaque vai pro Cássio, né, que voltou a uma grande forma, vem fazendo grandes jogos, defendendo bem. Nessa final novamente foi o capitão, te levantou o troféu? Foi o capitão, levantou o troféu merecidamente. Chegou o Shampoo, ele vai levantar muitos troféus ainda. Mas só que ele fez um campeonato muito bom. O Carille montou um time taticamente muito eficiente. E o Cássio foi o destaque aí também, nessa zaga do Corinthians. Portela, Eu vou ficar com o Jô, Vitor. Acho que pela volta dele... Cara, você fica à vontade. Aqui, sem preconceito de cor. Você quer? Não, fica à vontade. Chama o destaque ao Jô, fez gol em todos os clássicos, ainda mais pela volta dele e a consistência, né? Ele voltou a se cuidar, tanto dentro de campo como fora. Teve uma atuação sóbria ontem, não teve? Teve. Esse ano sim. Esse ano ele retomou a carreira dele, que a gente sabe que ele tem talento. Furacão? Sem sombra de dúvidas, Rodrimito. Decidiu aliás, nós lá. temos uma presença ilustre, só que a Estrela não quis participar do programa hoje, né? É verdade o que ele me confessou, que já temos nome? Rodrigo? É isso? Não, Rodrigo não. O pequeno Rodrigo? Rodriguinho? Não? Não. Ou é Ângelo? Não tem nome porque não tem nada. Mas enfim, foi o Rodriguinho, o cara da Mas não vai fazer Rodriga se vier menina assim, né? Patético, né? Seria patético. Enfim, então não é oficial ainda. Mas você sabe que fonte oficial desmente, né? Mas o jornalista apura, o cara da campanha, com jornalista certeza, não confia em nota oficial, né? Fica... Enfim. Vamos ouvir agora os áudios comentário do pessoal da Rádio Coringão sobre a final. Corinthians e Ponte Preta, sobre a campanha, enfim. Solta lá, tem Ginaldo, tem o bom humor de Wagner Herói. Carlos Eugênio. E o pessoal da Rádio Coringão tá feliz com você aqui. Mandaram mensagem, o Wesley tá no escuto, o Botarelli, porque nem ele ouviu tanto gol dele que nem hoje na matéria que você fez. Ele tá feliz. O nosso Francisco Coco de Osasco na escuta. Solta pra gente, então, os comentários da final. Boa tarde, Vitor Guedes. Imagino que pra você a alegria foi dobrada,
viu o Corinthians ser campeão e viu seu filho entrar no gramado da Arena Corinthians junto com o elenco corintiano. Parabéns! É uma grande conquista e, claro, seu filho já tem um nome de vencedor, um nome de craque que é Basílio. Basílio que fez o gol em 77 e era um jogador considerado talentoso, técnico. Romero fez o gol de 2017 e não é um jogador considerado técnico nem talentoso. Perdeu um gol ainda embaixo da trave praticamente, mas o Romero é considerado um jogador importante e fundamental para essa conquista do título, pela sua importância para o conjunto, para a estratégia de jogo do técnico Fábio Carelli. Foi comprovado que o Romero é o jogador que mais corre nos jogos do Corinthians, mas ele corre também para marcar o adversário, o que é muito importante. Ele evita também, às vezes, que o adversário saia do meio de campo para o ataque. Isso é uma prova do espírito brigador e também do comportamento obediente taticamente que tem o Romero em relação ao que determina o técnico Fábio Carelli. Então, o Rodriguinho foi o jogador mais habilidoso, o jogador mais técnico e o jogador mais decisivo. Na ausência do Rodriguinho, o Corinthians teve uma dificuldade de criação, mas... Por outro lado, o Jadson apareceu, brilhou, o Corinthians criou pouco, mas quando criou teve a participação, a presença do Jadson. Se o Rodriguinho não estava lá presente, como esteve contra o São Paulo, como esteve contra a Ponte Preta, pelo menos o Jadson chamou a responsabilidade para si, mesmo sendo um armador solitário, e ajudou o Corinthians a conquistar esse gol. Tudo bem que se terminasse 1-0 para a Ponte Preta, o Corinthians seria campeão do mesmo jeito, mas é muito mais bonito, muito mais gostoso ser campeão com gol em casa, mesmo que não tenha sido com a vitória, que era o que esperávamos. Mas vale, claro, a forma que o Corinthians superou as expectativas, evoluindo, se moldando com o campeonato em andamento. Deixo aqui meu abraço para todos vocês. Eu sou Wagner Herói para o Timão Universitário. Fala galera do Timão Universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. O Corinthians conseguiu o grande título de 2017. Depois de 40 anos... Na época tivemos o pé de anjo, que é o Basílio, dessa vez tivemos o pé de Ángel Romero, que abriu o placar para o Corinthians. O Corinthians acabou cedendo o empate para a Ponte Preta, mas de nada adiantou. O Corinthians se sagrou o campeão de 2017. Destaques desta campanha corintiana, falo sobre o Maicon e Arana, garotos da base, garotos que vieram ali galgando o seu espaço. O Maicon foi, inclusive, para a Ponte Preta e voltou para o Corinthians este ano. Já o Arana se fixou nesse lugar. O Wendel saiu do Corinthians e ele assumiu a posição de titular. Esses dois garotos foram essenciais para esse título corintiano nesse ano de 2017. Fora outros jogadores que vieram para complementar. No caso, Jadson e Jô, jogadores já experientes que deram um toque a mais para este elenco. O Corinthians é campeão e graças também ao seu treinador Fábio Carelli, que mostrou realmente que é um grande treinador e pode ficar nesse cargo, não como interino, não como tampa-buraco, mas sim como treinador do Corinthians para o ano de 2017 e, quiçá, para os anos seguintes. Corinthians consegue manter o seu treinador, apesar das outras equipes não conseguirem. O grito de campeão está agora nos corações dos corintianos e espero que o Campeonato Brasileiro seja dessa mesma forma. Corinthians vem com força total, espero que contrate mais jogadores também. Um abraço para vocês aí do Timão Universitário e nos vemos em breve. Muito boa tarde, amigos do Timão Universitários, grande Vitor Guedes. O título ficou completo quando ontem com o Jô entrou um tal de Basílio, hein? E não era o Basílio de 77, não, era o Basílio, aquele garoto, filho de um grande amigo nosso. E é isso aí, para falar do Coringão, campeão paulista ontem. Corinthians, jogo de festa, né? Fala a verdade, o Corinthians já entrou campeão, não tinha muito o que fazer o time da Ponte Preta, não. O time da Ponte até foi um time aguerrido, foi pra cima do Corinthians, tava perdendo até os 40 minutos do segundo tempo, vendeu a derrota, vendeu caro, empatou o jogo, mas não tinha muito o que fazer não. Coringão campeão, 28º título, e aliás, destaque para a festa maravilhosa que a torcida fez com aquelas bandeirinhas preto e branco, lembrando muito de 77. Depois nossos amigos lá do Memorial entrou com a taça de 77, lá, grande Fernando, entrou com a taça de 77 para levar lá no pódio lá dos jogadores e fazer uma linda e justa homenagem aos jogadores de
em 77 que estiveram também ontem na Arena Corinthians. Uma festa muito bonita, 40 anos depois do título mais importante da história do Corinthians. O Corinthians volta a ser campeão paulista. O Corinthians que ganhou seu 28º título. Olha, uma conquista que dá muito sim para ser comemorada, até porque o Corinthians tem um elenco limitado. O Corinthians, que para esse Brasileirão que se inicia no próximo sábado diante da Chapecoense, precisa de reforços. Mas o Campeonato Paulista acabou e os outros não, né? Quarta-feira já tem Corinthians e Universidade do Chile, na verdade Universidade do Chile e Corinthians, e com transmissão aqui da Rádio Coringão, viu, Vitão? É isso aí, um grande abraço para todos vocês aí. Vai Corinthians, o campeão dos campeões. Aqui é o Ginaldo da Rádio Coringão. Mais uma vez, 28º título, e um título cheio de simbolismos, né? Contra a Ponte Preta, igual 77, o pé de Ângelo marcando o gol. É só felicidade, nem vou me estender muito, que deve ter muito áudio por aí. É isso aí, pro Timão Universitário, pro nosso amigo Vitão Guedes, o pai do Basílio, pra Jade, pra todos por aí. Vai Corinthians! Salve Vitor Guedes, um abraço para você, a todos os amigos do Timão Universitário desta segunda-feira, que é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Parabéns a todos vocês, todos campeões paulistas 2017, Coringão com a hegemonia no estado, né? 28 títulos, muito acima dos demais, e ontem uma festa maravilhosa na Arena Corinthians, tanto por parte da torcida quanto por parte da diretoria do Corinthians, que fez uma grande festa, preparou aí a surpresa para os jogadores de 77, que merecem todo tipo de homenagem que seja feito a eles, né? Aquele título mais importante da história do clube. Ontem achei bacana a ideia de a comemoração ser com a camisa de número 77, a preta, né? Eu não acreditava que jogaria com a preta, até porque o Corinthians não tem esse costume de jogar em casa com a camiseta preta, e não acreditei que fariam, mas a festa foi bastante legal após o jogo, e o Corinthians jogou com o resultado debaixo do braço, né? Não foi um grandíssimo jogo, foi um jogo razoável em qualidade técnica, mas a Ponte Preta em momento algum passou qualquer perigo para o Corinthians, e o título veio de forma tranquila. Agora é preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. Espero que venham alguns reforços em algumas posições pontuais para o elenco do Corinthians ficar mais forte. O time é um time forte, exceto pelo ataque. Gostaria de ver um ataque um pouco mais efetivo, apesar de ter melhorado do meio do campeonato para o final, mas o time não é um time bobo, é um time muito bem treinado e organizado pelo Carille. Se vierem algumas peças para fortalecer o elenco, para caso perca algum jogador seja reposto com qualidade, vai ser um Campeonato Brasileiro legal do Corinthians. Pelo menos vai ganhar aí, quem sabe, uma vaga na Libertadores de forma direta. Acho que para título é difícil, mas dá para tentar uma vaguinha na Libertadores, e uma vaga na Libertadores mais título do Brasileirão este ano, acho que título do Paulista esse ano, acho que fica de bom tamanho pro Timão. Valeu, um grande abraço a todos, excelente programa. Valeu, Botarelli, enfim, Botarelli, Hiroi, Ginaldo, Vinícius, toda a rapaziada, Carlos Eugênio, rapaziada do Timão Universitário. Vou fazer um provão um pouco diferente hoje. Solta o provão, a vinheta pra gente aí, Marcos Heleno. Provão mais rápido pra gente analisar a campanha, não exatamente o jogo de ontem. Solta a vinheta do provão. Provão. Vamos lá, Cássio. Cássio foi o capitão ontem, uma escolha merecida. Tinha perdido a posição no passado, fez uma boa campanha, como frisou o Jean. Levantou o troféu, enfim, foi importante principalmente no segundo tempo no Morumbi, no primeiro semifinal, e no primeiro jogo em Ribeirão Preto, nas quartas de final. Quando ele jogou muito mal aquele jogo e trouxe 0-0, que foi fundamental para a classificação. Então o Cássio aí foi fundamental para a conquista. Teve na seleção do campeonato para mim. Pela campanha do nota 8. Jade, sua opinião sobre a Cássio? Também gostei bastante do Cássio esse ano no campeonato. 8 para ele também. Fagner, né, não voltou ao futebol dos tempos de 2015, quando chegou à seleção, né? Ainda está na seleção, deu uma queda, mas na hora H ali, enfim, quase não jogou, jogou feito suspensivo e tal, mas foi muito bem em Campinas no jogo que decidiu o título.
foi bem nos jogos decisivos, enfim, ele é muito superior ao Léo Príncipe, foi importante para a conquista. 7,5. Sua opinião sobre o Fagner, Bruno? Fagner 7,5, foi um jogador muito regular durante o campeonato. Balbuena, jogador lento, mas cresceu muito de produção com a chegada do Pablo. Enfim, a defesa foi fundamental para a conquista. Eu vou dar... campeão, né? Não vou cornetar muito hoje, não. Vou dar 6,5, 7 pro Pablo. Balbuena, Pablo, 6,5 também pelo campeonato e fez uma grande diferença vindo pro Corinthians. E tá fazendo ótima dupla com o Balbuena. Pablo, pra mim, foi o melhor jogador da linha de 4 defensiva. O Arana foi até melhor que ele, mas eu digo, na questão defensiva, ele foi mais importante do jogo da defesa. O Arana foi bem no apoio. Enfim, já vou antecipar pros dois. 8 pros dois, tanto para Pablo quanto para Arana. Os dois. Aliás, a seleção do campeonato minha, por questões óbvias, Corinthians campeão, na hora que interessava e não ganhou os clássicos, é muito corintiana. A defesa praticamente do Corinthians com o Mina no lugar do Balbuena, que fez o Mina do Palmeiras. Mas enfim, dou 8 para Pablo, 8 para Arana. Eu queria a opinião de Shampoo. Sensacionais. Tanto o Pablo, principalmente na questão defensiva, e o Arana manteve uma regularidade nos dois aspectos, né? Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, dando cruzamentos especiais ali para os jogadores da frente fazerem gols, principalmente o Jô. E na parte defensiva não comprometeu, muito pelo contrário, jogou muito bem. Eu dou nota 8,5 para os dois. Gabriel, que não jogou ontem, né? Gabriel foi importante para a conquista, jogou bem em Campinas, cumpriu suspensão. Foi fundamental, assim. Não é um Ralf, porque ele faz muito mais faltas, né? Teve envolvido naquela polêmica absurda no jogo contra o Palmeiras, quando ele foi mal expulso. Mas mostrou, foi um corintiano em campo, né? Aguerrido, fez o papel de cão de guarda, enfim. E Paulo Roberto, que é uma contratação que eu contesto muito, jogador que era reserva do Bahia do Esporte, tem jogadores da base que poderiam ser aproveitados. Ontem, na final do campeonato, e quando entrou também em Campinas, quando precisou ali, não brilhou, mas não comprometeu. Então dou 8 pro Gabriel e 6 pro Paulo Roberto, o seu Jorge da Fiel. E você, Jean? Gabriel foi muito bem esse campeonato, foi uma boa contratação do Corinthians para a temporada, ajeitou ali a cabeça de área do Corinthians, marca muito bem, peca um pouco, faz algumas faltas bestas, mas está aprendendo também a saída de bola, não está errando tantos passes quanto errava no começo. Nota 8 para ele. E o Paulo Roberto não sofreu, né? Ontem só cobriu essa vaga deixada aí pelo Gabriel. Nota 6,5. Jadson que emblemática a camisa 77, né? Começou mal, demorou para entrar em forma, mas foi importante também em Campinas, com um dos gols, aliás, um gol mais bonito do jogo, embora o Rodriguinho tenha acabado com o jogo, até pela jogada do Rodriguinho foi o gol mais bonito. Ontem foi bem de novo, enfim, um jogador que quando não joga faz falta, a bola parada piora muito e a qualidade do passe. Foi importante pro gol do Romero ontem, ele que deu o passe pro Romero, que conseguiu chutar errado, né? Precisou de 2 chutes para fazer um gol que talvez o Bobô faria, né? Fez tudo errado. Mas enfim, o importante é que saiu o gol. O Jadson foi fundamental para a conquista, mostrou que tem carinho do Corinthians, enfim. Eu vou parar por aqui porque ele comentou que vai votar, então eu vou pular essa parte, senão vou falar mal dele. Então eu vou dar 8 pro Jadson. É o microfone de quem pegar. Nota 7 pro Jadson. Tanto ontem ele criou bem, conforme seguindo muito a linha dele durante o campeonato, né? Criou, quando foi exigido, criou bastante oportunidade de gol e ontem não foi diferente. Rodriguinho, que segundo o Shampoo foi o cara do campeonato, enfim, eu acho que foi o jogador mais, assim, o Corinthians é um time muito tático e muito coletivo. Mas o Jô foi fundamental para o Corinthians pegar moral, talvez não tivesse chegado nas finais. O Pablo e Gabriel deram estabilidade à defesa que vinha mal. O Arana foi fundamental no apoio. Enfim, o Jadson deu nome, status e moral para o time buscar o título. Mas acho que o jogador mais importante, até pelo jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e a Ponte Preta decidiu o título, foi o Rodriguinho, também concordo. E vou dar nota 8,5 pro Rodriguinho. Estamos comentando cada jogador, um jogador, só um comentário, mas o Rodriguinho, como tem uma dupla sertaneja aqui no programa, Jean e Jade, deixa os dois comentarem. Cada um escolhe uma música do Rodriguinho pra cantar e comenta. Nossa, cada um escolhe uma música? Ele tem um cancioneiro aí. Eu vou cantar de sempre, né? Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando.
O seu nome aqui dentro de mim. Eu não tenho outra palavra a dizer, patético. Temos outra, não? Tem a sua, Jean. Essa parte do coral você não tinha. Tem mais uma, hein, Jade? Você lembra? Eu não ligo pro que os outros falam. Chega. Vamos pro jogo. Então, o Rodriguinho, como destacou todo mundo aqui, foi o cara do campeonato também, né? Ele jogou muito, alcançou aquele nível que ele teve o ano passado, onde ele brilhou no Corinthians. Não começou o campeonato tão bem, mas evoluiu bastante. Nota 8,5 pra ele. Rodrimito, 9, com toda certeza. Ídolo. Ídolo eterno? Nossa, eterno. Já Essa mandei tatuagem que você estampar, fez né? aí, que eu tô lendo, é Rodriguinho. Tem um R aqui, de Rodriguinho. Qual é o nome do pai mesmo? Com R também. É Jefferson o nome do meu pai. E do seu avô? É Dorival. Seu Dorival não volta pro hospital, o Rodriguinho é brincadeira, mina. Ela não tatuou o Rodriguinho. O senhor que já tava pedindo, já chamando o SUS, passando mal. É brincadeira. Agora ela botou Maicon, ela errou. É com Y, ela colocou com I, mas tá escrito Maicon. Por falar em Maicon, Maicon que estou a bola na trave ontem. Maicon deu uma queda no final, parte final do campeonato. Mas foi fundamental para estabilizar o meio de campo do Corinthians ali. Enfim, o Corinthians tentou Christian, que foi sair do meio da campanha, jogadores que não estavam rendendo. O próprio Camacho começou ali, jogou ontem, mas o Maicon jogou muito mal um jogo em Ribeirão Preto, porque não sabe jogar de ponta esquerda, ele é meio campista, mas foi importante para a campanha, deu hora volante, hora armador, enfim, ajudou o Gabriel e deu liberdade para o Rodriguinho ser mais avançado e o Jadson criarem. Ontem quase fez um gol, aliás, em passe de vôlei de praia, de Romero, né? De futebol ali, coisa bonita. Michael estou na trave. E Michael fez uma boa campanha, também tá na sessão do campeonato para mim. 7,5 pro Michael. Shampoo. Bom, o Maicon começou muito bem, teve uma queda realmente perto do final da competição, mas manteve uma regularidade boa. Eu vou dar nota 7,5 pro Maicon, principalmente também pela questão de ter feito, como o Corinthians não fazia há muito tempo, um gol de falta, né? É um jogador que bate bem em falta, mostrou isso naquele gol contra a partida contra o Red Bull, jogando na própria arena do Corinthians. Então nota 7,5 pela regularidade, pela qualidade do Maicon. Camacho, que jogou ontem, enfim, é um jogador que passou por uma tragédia pessoal durante o ano, né? Ficou alguns jogos afastado, começou a campanha até jogando titular. Ontem foi mal, mas ontem foi um jogo... Enfim, coisa entrou campeão, administrou o tempo, enfim, foi muito parecido com o Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Em 2001, quando ganhou de 3-0 em Ribeirão, entrou campeão e ficou ali passando o tempo no Morumbi. Ontem ainda pelo menos saiu gol, enfim, mas foi um jogador que ali cumpriu o seu papel tático. Corneto tanto, hoje em dia eu tô Miguel de Paivanato, Legião da Boa Vontade em pessoa, eu vou dar 6,5 pro Camacho. Você, Portela? Pelo campeonato eu também dou 6,5 pro Camacho. Superou uma tragédia familiar, como você citou. E esperar que ele consiga agora retomar no campeonato a regularidade que ele tinha. Tô esquecendo de alguém? Tô. No lugar do Jadson entrou o Pedrinho, né? Pedrinho que pra mim foi o talismã, a torcida gostou, a revelação da Copa São Paulo, teve pouco tempo de jogar esse ano. No Paulista acho que vai ter mais espaço no Brasileiro de Pontos Corridos, enfim, talvez o ano que vem, ou esse ano ainda, se firme como titular em um novo show da torcida, tem bastante potencial. Um nome que o torcedor do Corinthians gosta de jogador feito em casa, ele tem mais talento do que o Malcom, que deu bem, mas ele tá menos pronto. É um jogador frágil fisicamente, um jogador que ainda vai oscilar, bater e voltar no profissional. Mas eu acho que quando ficar é um jogador que tem mais talento que a média ali dos atacantes que o Corinthians revelou. Então, por tudo aí, pela revelação, Pedrinho eu dou 7,5. Léo Jabá, que entrou no lugar do Romero, já foi um jogador que me decepcionou um pouco mais, tem mais experiência, ação de base e rendeu pouco quando entrou. Então 7,5 pro Pedrinho, 7 pro Léo Jabá. E vamos pra ele, Ángel Romero. Por ontem, né? Formiguinha. Hoje eu não vou cornetar Romero, enfim, fez o gol do título. É um jogador que não joga nada tecnicamente, mas ele é muito mais alma do que Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, muito mais importante por que esses três jogadores, com menos talento, e foi fundamental até para a conquista. Fez ontem o seu 18º gol em 100 jogos na Arena. Corinthians é o artilheiro da Arena com 3 gols a mais que Jadson, que tem 15, né? Enfim, então por tudo, 7 pro Romero, e é isso. Nota 7 pro Romero também pelo campeonato. Foi uma peça-chave, né, no esquema do Carille. Muito esforço, muita vontade na marcação. E foi coroado, né, com um gol na final. É isso aí.
Shampoo, comenta aí Maicon e... Maicon não, Pedrinho e Léo Jabá. O Pedrinho, realmente, como você falou, é um jogador que subiu, oriundo da base, né, do Corinthians, garoto jovem, ainda vai se firmar no time, ainda não está preparado. Tem qualidade, mas ainda não está preparado para ser um titular, por exemplo, da equipe do Corinthians. Agora, vai entrando aos poucos, porque qualidade ele tem. O Léo Jabá, ser reserva do Romero é um pouquinho complicado, né? Mas depende do estilo que o técnico Carille quer implantar no Corinthians também. A partir do momento que a gente entende que o Romero ele está muito mais no Corinthians pela função tática, defensiva, por ser aguerrido, por ser um jogador que trabalha bastante em prol do time, a gente entende por que o Léo Jabá, com um pouco mais de qualidade do que o Romero, está no banco de reservas. Mas eu espero também um crescimento maior do Léo Jabá por ser um jogador de seleção de base, por ser um jogador promissor do Corinthians, ser oriundo também das categorias de base do Corinthians. Eu espero que num futuro próximo o Léo Jabá possa ter um crescimento técnico maior. É isso, Jô, rei dos clássicos, reabilitação já foi muito falado, enfim, foi importante. Aliás, em Campinas não fez gol, mas participou do primeiro gol de forma decisiva, foi muito importante pro título. Eu dei 8,5, pô, vai dar 8 pro Jô, mas mesmo nível, foram fundamental para a conquista. Então, já falamos muito do Jô e do Fábio Carille também, já falou no começo do programa no áudio. Sem ele, acho que a gente não seria campeão, se fosse Oswaldo, Cristóvão. Fez um trabalho muito melhor que Eduardo Batista, que Dorival Júnior e que Rogério Ceni. Então, parabéns. Nós estamos com um adiantado da hora. Vamos correr, que tem uma matéria muito especial agora sobre as 28 conquistas do Corinthians. Solta pra nós, Evaldo Filho. Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde 1910, 28 vezes campeão paulista. O maior campeão estadual de São Paulo. O primeiro título do Timão veio 4 anos após sua fundação. Em 1914, o Corinthians foi campeão invicto após vencer o Campos Elíseos por 3-0. 2 anos depois, em 1916, chega o segundo título do Paulistão ao Corinthians. O grande jogo daquele ano foi diante do Americano, considerado um clássico da época e que levou cerca de 3.000 torcedores ao Parque Antártica, e até foi filmado para exibição dos melhores momentos nos cinemas. Após 5 anos na fila, o Timão voltou a ser campeão paulista em 1922, o ano do centenário da independência do Brasil. Portanto, neste ano, o todo-poderoso Timão foi campeão do centenário, batendo o paulistano por 2-0. O bicampeonato veio no ano seguinte e de forma bem tranquila. Faltando 3 rodadas para o encerramento da competição, o Timão bateu o São Bento por 3-0. Já em 1924, foi a vez do tricampeonato corintiano. Com muitas goleadas, inclusive um 6-1 sobre o Santos, o Timão voltou a vencer o paulistano na grande decisão pelo placar mínimo para confirmar mais um título em sua galeria. A segunda sequência de tricampeonatos do Corinthians começou em 1928, quando o Timão venceu a Portuguesa por 3-2, faltando 2 rodadas para o fim da competição. No ano seguinte, o Corinthians atropelou todos os adversários. Com 100% de aproveitamento e goleadas como um 4-1 sobre o Santos e 7-1 sobre a Portuguesa, o Timão encerrou o campeonato goleando também o Palestra Itália, em pleno Parque Antártica. Fechando mais um tricampeonato, em 1930, o Timão contou com a primeira invasão corintiana, quando muitos torcedores desceram a serra de trem para acompanhar o Timão vencer o Santos em plena Vila Belmiro. No placar, mais uma goleada, desta vez por 5-2 e título garantido para o time de Parque São Jorge. O campeonato seguinte veio em 1937, onde mais uma vez o Palestra Itália esteve no caminho do todo-poderoso Timão. Porém, o Corinthians conquistou uma vitória simples na antepenúltima rodada da competição para depois empatar sem gols contra o Juventus e comemorar o caneco com um 3-0 sobre o Estudantes. 1938 marca mais um ano de bicampeonato corintiano. Na grande decisão, o todo-poderoso Timão empatou com o São Paulo em 1-1 e foi campeão de forma invicta mais uma vez. 1939 marca mais uma conquista de tricampeonato. Na campanha daquele ano, foram 17 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O título veio com mais uma goleada sobre o Santos. 4-1 no Parque São Jorge, ainda na antepenúltima rodada.
O ano de 1941 marca a conquista do primeiro título no estádio Paulo Machado de Carvalho, o popular Pacaembu. Em 20 jogos, o Timão venceu 16 e sofreu apenas uma derrota. O Caneco veio em mais uma vitória contra o Santos pelo placar de 3-2. Em 1951, chamou a atenção pelo poder de fogo do ataque corintiano. Foram 103 gols em 28 jogos e a conquista da Taça de Campeão Paulista veio faltando 2 rodadas para o fim da competição, na vitória diante do Guarani por 4-0. Com a manutenção do poder de fogo do ataque, o Timão voltou a levantar a taça no ano seguinte, em 1952. Desta vez, o ataque corintiano marcou 89 gols, com jogos de destaques como a virada sobre o São Paulo e a goleada por 6-4 sobre o Palmeiras. Chegamos então em 1954, ano do 4º centenário da cidade de São Paulo. Na campanha, goleadas de destaque como 6-1 na Ponte Preta, 5-0 no Noroeste e 2-1 no São Paulo. Na penúltima rodada da competição, o Corinthians empatou com o Palmeiras em 1-1 no Pacaembu, resultado que foi suficiente para soltar o grito de campeão do centenário. 22 anos, 8 meses e 6 dias depois. Assim chegamos ao ano de 1977, o ano da libertação corintiana. O maior jejum de títulos do Corinthians até que no dia 13 de outubro, no terceiro jogo da decisão daquele campeonato, um desacreditado Corinthians que fez lotar o Morumbi com mais de 146 mil torcedores e que viram Basílio virar o pé de anjo com o gol que tirou o Corinthians de uma enorme fila. Capricha, garotão, capricha que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. Corinthians, o grito sufocado de um povo, o grito do fundo do coração de um torcedor. Depois de 20 anos, a Fiel está explodindo. 22, 23, 2 centenas de anos na cabeça desse povo, tumultuando o meu povo. O Corinthians vira a explosão e vira o maior espetáculo do território brasileiro. Corinthians, você, acima de tudo, é a alma desse povo. Você O título de 1979 também veio com muito sofrimento, do jeito que o corintiano está acostumado. Nas semifinais diante do Palmeiras, empate sem gols no primeiro jogo e o gol de Birubiru na segunda partida classificaram o Timão para a grande final novamente contra a Ponte Preta. Na melhor de 3, o Corinthians venceu o primeiro jogo pelo placar mínimo, empatou sem gols no segundo para comemorar o título fazendo 2-0 no jogo decisivo. Veio então a democracia corintiana, em 1982 e, claro, seguida de título. O movimento liderado por Sócrates, Casagrande, Vladimir, Zé Maria e Zenon tinha como objetivo maior participação de atletas no departamento de futebol do clube, isto bem na época da ditadura militar. Em campo, o Corinthians, campeão do primeiro turno, fez a final contra o São Paulo, campeão do segundo turno. As vitórias por 1-0 e 3-1 garantiram mais um título e Casagrande foi escolhido como a revelação do campeonato. Pelo setor esquerdo, recebe para o time do Corinthians, limpando, tentando a finta por dentro. A Taliba vai para a jogada pessoal. 1 para lá, 2 para cá, pintou o golaço da vitória do fim do título para Casagrande. Casagrande faz o gol, Rita Lee para decidir o título.
Ainda em época de democracia corintiana, o Corinthians conquista o primeiro bicampeonato após o longo jejum no ano de 1983. Os jogos finais foram uma repetição do ano anterior, isto porque o Corinthians despachou o Palmeiras nas semifinais e novamente teria o São Paulo como adversário na decisão. Com o show de Sócrates, que fez os gols do Corinthians nas finais, o Timão venceu por 1-0 e pôde empatar por 1-1 o segundo jogo para conquistar o bi. Chegamos então em 1988, o ano do centenário da abolição dos escravos, marcou a decisão entre Corinthians e Guarani, onde o herói corintiano foi o jovem Viola, oriundo das categorias de base. No primeiro jogo disputado no Morumbi, empate por 1-1 e a decisão foi para Campinas, com o Bugre tendo a vantagem do empate. Aos 5 minutos da prorrogação, Wilson Mano bate cruzado e brilha a estrela de Viola, dando um carrinho e desviando a bola para o gol para comemorar seu 20º título paulista. Vamos agora para 1995, onde a grande final foi decidida contra o Palmeiras e brilhou a estrela de Marcelinho Carioca naquela competição. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1. Já na segunda partida, o Timão venceu por 2-1 e conquista o 21º título. De quebra, Marcelinho Carioca foi artilheiro da competição com 15 gols. 1999 marca mais uma final contra o Palmeiras. No primeiro jogo, o Timão abriu logo 3-0 com muita tranquilidade. Já na segunda partida, o jogo não foi até o fim. O Timão perdia por 2-1, quando Edilson Capetinha começou a fazer embaixadas na lateral do campo. Então, começou uma briga generalizada entre todos os atletas e comissão técnica. Sem condições de seguir o jogo, o árbitro encerrou a partida e o Corinthians foi quem comemorou o título paulista daquele ano. 2001 foi um campeonato de emoções na vida do torcedor corintiano. Após fazer uma campanha de recuperação na primeira fase, o Corinthians chega nas semifinais contra o Santos. 1-1 no primeiro jogo, mas o que mais chamou a atenção foi a partida decisiva. O jogo seguia 1-1, o que classificaria o Santos para a final, até que aos 48 minutos do segundo tempo, Ricardinho, após bela jogada de Gil, acerta o canto de Fábio Costa e leva o Timão para a grande final diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Com 3-0 no interior paulista e empate sem gols em casa, o Timão conquistou mais um campeonato paulista. Em 2003, o Corinthians derrubou 2 rivais para ser campeão. Eliminou o Palmeiras nas semifinais e chegou à decisão diante do São Paulo. A primeira partida terminou 3-2 para o Timão, mas o São Paulo se apegou em uma falha de clareza do regulamento, dizendo que, com uma vitória simples no último jogo, seria o campeão do torneio. Mas não foi o que aconteceu. Com o show de Liedson, o Levezinho, Jorge Wagner e Rogério, o Timão repetiu o placar de 3-2 e levou o Campeonato Paulista para o Parque São Jorge. O título de 2009 marca um ano fenomenal do Corinthians. Voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Timão tem como primeira prova de fogo o Paulistão. A final foi contra o Santos e o primeiro jogo na Vila Belmiro mostrou que o Corinthians veio para ser campeão. Com um golaço de Ronaldo por cobertura, o Corinthians fez 3-1 na Baixada Santista e conquistou o título no empate por 1-1 no Pacaembu, sendo o campeão invicto da competição e conquistando também a Taça dos Invictos dada pela Federação Paulista de Futebol. Em 2013, tivemos o mesmo adversário na grande decisão. A diferença do último título foi que desta vez o Corinthians conquistou o Paulistão na Vila Belmiro. No Pacaembu, o Timão venceu o Santos por 2-1 e comemorou o 27º título paulista na casa do adversário com um empate por 1-1. Ontem, o Corinthians empatou com a Ponte Preta para se consolidar como campeão dos campeões e faturar seu 28º título do Campeonato Paulista. Com colaboração de Caio Portela, David Xavier para o Timão Universitário. Quem que vai falar? Bom, estamos chegando na parte final. Antes, notícias do vôlei, é isso? Na verdade o Corinthians está formando um time de vôlei, né, encabeçado aí pelo Serginho, líbero
inclusive da seleção brasileira, 41 anos. Escadinha, que sempre foi corintiano. Exatamente, será jogador dessa equipe do Corinthians e também um dos responsáveis pela indicação de contratações. O Corinthians vai disputar a Taça Ouro, que é a segunda divisão, assim, digamos, da Superliga, e sendo campeão, só o campeão sobe para a Superliga. Alexandre Stanzioni seria o treinador dessa equipe, que foi campeão da Superliga no ano passado com o Brasil Quirim. Outros jogadores que podem fazer parte, Lipe e Marlon, 2 campeões olímpicos, receberam propostas e podem fazer parte desse time de vôlei da equipe do Corinthians, que terá sede aqui em Guarulhos. Legal, então o Corinthians tem muita tradição no remo, no basquete, hoje tem um time forte de futsal, se armando aí no vôlei com o Serginho, que é o Escadinha, um grande corintiano de Pirituba. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica hoje tivemos Marcos Nossa, tá tudo rápido. Na técnica, Marcos Evaldo Filho Floriano e Felipe Poi. Produção, reportagens, pautas e edição dos alunos Jade Furacão Jimenez, David Shampoo Xavier, Caio Portela, Bruno Oliveira e Jean Gomes. A coordenação do curso é dela, Flávia Denal Delgado. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais. Lembrando, quarta-feira, Corinthians na Universidade do Chile pela Sul-Americana. E domingo, Corinthians estreia no Brasileirão contra a Chape. Segunda-feira, tudo aqui no Timão Universitário. E vai, Corinthians, dona Havana. Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.